Saudações, nobres crianças. Estamos aqui para dar início a um estudo dos conjuntos dos números naturais, representado pela letra N. Nós vamos fazer uma introdução, um apanhado geral, para que nós possamos entender melhor, esse conjunto. Um pouquinho de história, a origem do conjunto, dos números, um pouquinho de literatura matemática. Convido vocês a acompanhar. Sigam-me, por favor. Vamos começar essa aula com essa máxima de Leopoldo Kronecker. Ele falou: Deus criou os números naturais, o resto é invenção do homem. Eu convido vocês, caríssimos alunos, a refletir um pouco sobre essa frase de Leopoldo Kronecker. O que ele quis dizer com Deus criou os números naturais e o resto é invenção do homem? É interessante que pensemos sobre essa frase e que nós convidemos nossos pais, nossos irmãos, nossos colegas a discutir sobre essa máxima. Assim se inicia o estudo da matemática. Vou começar essa videoaula questionando vocês sobre 3 palavrinhas que todos vocês já pronunciaram e conhecem porque faz parte do vocabulário do dia a dia. Número, numeral e algarismo. O que significa cada uma dessas palavras? Será que elas são palavras sinônimas, têm o mesmo significado? Ou será que tem significado diferente? Se elas têm significado diferente, o que é que diferencia cada uma delas? O que é que significa cada uma delas? Convido vocês a embarcarem comigo nessa nave chamada matemática. Número. Vejamos primeiro o que é que significa número. Número nada mais é que a ideia, a ideia de quantidade, uma ideia de contagem de elementos. Por exemplo, quando você pensa na quantidade de colegas que você tem na sala de aula, você está produzindo números. Quando você pensa, por exemplo, na quantidade de romeiros que acompanham o Ciro de Nazaré, você está produzindo números. E quando você compara essas duas quantidades, você percebe que há muitas salas de aulas no Ciro de Nazaré. Porque a quantidade de romeiros é muito, muito maior que a quantidade de alunos numa sala de aula. Mas também quando você enumera a posição de determinado atleta, enfatiza a posição de determinado atleta numa competição, quando você enumera os 10 primeiros competidores de uma maratona, por exemplo, ou quando você imagina que distância tem da escola para a sua casa, quantos quilômetros? Quando você imagina quantos metros tem o comprimento da sua sala de aula. Quando você imagina qual a área do teto da sua casa, por exemplo. Então, número, gente, não é aquilo que você escreve, mas aquilo que você imagina, daquilo que você pensa. Número é a quantidade, a ideia de quantidade. Número é quando você enumera em determinada ordem, determinada quantidade de elementos. Ou então quando você mede, quando você imagina uma medida, uma distância, uma área, um volume. Então, posso dizer que número não é a grafia, a simbologia que você representa, mas número é o que você imagina. Número é abstrato. Tudo bem? Então,
se número é abstração, se número é a quantidade, o que vem ser o numeral? A representação gráfica é a indicação daquela quantidade que você imaginou. E essa representação ela pode ser escrita, pode ser falada, pode ser escrita em palavras, pode ser escrita através de símbolos, através de códigos, para representar uma quantidade, uma distância, uma enumeração, uma sequência. Tudo bem? E esse numeral, que é a representação gráfica do número, ele está dividido em 5 modelos, em 5 tipos diferentes. Vejamos o primeiro. O primeiro chama-se numerais cardinais. Esses numerais cardinais são os símbolos que representam determinadas quantidades e que eles estão dispostos em palavras ou em simbologia, em códigos. Por exemplo, nós temos aqui no nosso idioma 1, 2, 3, 4, 5. Você percebe que nós temos a representação desses números, dos números em palavras. Então aqui nós temos os numerais escritos em palavras da língua portuguesa. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Também nós temos as palavras que representam quantidades, só que da língua inglesa. Aqui nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, que são os algarismos indo-arábicos, que nós usamos para representar os números. E aqui nós temos algarismos romanos, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui nós temos 4 exemplos de numerais cardinais. São os numerais que você usa para representar as quantidades. Outro tipo de numeral são os numerais ordinais. Quando é que nós usamos, o que são os numerais ordinais? Esses numerais ordinais, eles são classificados, eles são organizados, obedecendo determinada ordem. Nós podemos ter esses numerais ordinais também em palavras, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Nós podemos tê-los em forma simbólica, primeiro, segundo, terceiro, quarto, que é uma linguagem conhecida de vocês. Não provoca estranheza alguma. Outro tipo de numerais são os numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos, eles indicam quantidade de vezes que determinada situação foi multiplicada. Nós falamos em múltiplos. Por exemplo, dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. O dobro significa 2 vezes. Por exemplo, se na avaliação passada, imagina que você tirou 5. E nessa avaliação atual, que você estudou bastante, conseguiu tirar 10. Então você pode afirmar que nesta avaliação você conseguiu o dobro em relação à nota da sua avaliação anterior. Porque na anterior você tinha 5, nessa agora você conseguiu 10. 10 é o dobro de 5. Triplo, 3 vezes. Imagina que uma filha, uma garota tem 10 anos de idade e o seu pai tem 30. Então você pode garantir e pode afirmar que o pai daquela menina tem o triplo da idade que ela. E assim você tem quádruplo é 4 vezes, quíntuplo é 5 vezes, sextuplo é 6 vezes e assim por diante. Aqui nós temos em forma numérica o dobro 2 vezes, o triplo 3 vezes, o quádruplo 4 vezes e assim por diante. Então esses são os numerais multiplicativos. E nós temos os numerais coletivos. Eles indicam uma coleção, uma quantidade de elementos, né, de um conjunto. Se você tem em um conjunto um elemento, você tem ali uma unidade. Se você tem 10 unidades, você pode dizer que tem uma dezena, porque dezena é o coletivo de 10 unidades. Centena é o coletivo de 100 unidades. Dúzia é o coletivo de 12 unidades. Milênio é um coletivo de 1000 anos. Década, o coletivo de 10 anos, século, o coletivo de 100 anos. Então aqui nós temos alguns exemplos de numeral coletivo. É um outro tipo de numeral, outra forma de representar número. E finalmente nós temos os numerais fracionários, que representam uma divisão, representam uma fração, né, que é expressa pelas partes de uma quantidade total, de um todo. Nós temos aqui meio. Por exemplo, se você tem um pão
e vai dividir para você com o seu colega, você vai partir ele ao meio. Então ali você ficou com meio pão, o seu colega ficou com outro meio. Terço é quando você divide um inteiro em 3 partes. Quarto, quando você divide em 4 partes. 12avos é quando você divide em 12 partes. E assim sucessivamente. Esses são os numerais fracionários. Perceba que o conjunto dos numerais é infinito. Ele nunca termina. Você tem o 8, o 9, o 10. Quando você junta 1 com 0, forma o 10. O 11, o 1 com 1. O 12, o 1 e o 2. O 19, o 1 e o 9. Aí o 20 já é o 2 e o 0. Então sempre você está fazendo combinações de algarismos. Combinações desses símbolos que você tem aí os numerais. Então, o que vem ser os algarismos? Os algarismos são os símbolos que determinada cultura usa para representar os números. São os símbolos gráficos, um conjunto de símbolos gráficos, geralmente é um conjunto finito, com uma quantidade determinada, limitada de termos, de símbolos, que você usa para representar a quantidade. Por exemplo, o sistema de numeração que nós usamos é o decimal. Vamos adiantar um pouco aqui. E os algarismos que nós usamos para representar o conjunto dos números naturais, né? O símbolo que nós usamos são esses símbolos aqui, que começa no 0 e termina no 9. Nada mais é, um exemplo muito clássico de conjunto de algarismos que usamos, é exatamente o teclado de uma calculadora, o teclado de um telefone, o teclado de um telefone celular, por exemplo. Aqueles símbolos que estão lá, 0 a 9, são os nossos algarismos. Então você percebe que nós lançamos mão de 10 símbolos, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e com esses 10 símbolos nós podemos representar qualquer quantidade numérica que tenhamos vontade. Então, o conjunto dos números, dos numerais, é um conjunto infinito. Entretanto, o conjunto dos algarismos é um conjunto finito, porque só tem 10 símbolos, só 10 elementos. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha compreendido de maneira mais detalhada o que significa número, numeral e algarismo, e a diferença entre eles. Número é só a ideia de quantidade, a ideia de medição, a ideia de enumeração. Numeral é os símbolos que você pode usar para representar esses números. Podem ser palavras, podem ser códigos, símbolos. E algarismos é aquele conjunto de símbolos finitos, uma quantidade finita de símbolos que você usa para representar qualquer número, qualquer quantidade. Tudo bem? Então vamos seguir em frente. Um pouquinho de história. O sistema de numeração que nós usamos, inclusive coloquei entre aspas o nosso sistema de numeração, porque na verdade não é criação nossa, nós usamos emprestado, né? Assim como outros países também. Esse sistema de numeração que nós usamos, ele nasceu numa região conhecida como Vale do Rio Indo, há muito tempo atrás. Hoje é o atual Paquistão. Se você procurar no mapa ou conversar com a sua professora de geografia, onde fica o Paquistão, ali é o Vale do Rio Indo. Ali foi onde foi originado, onde nasceu o sistema de numeração que nós usamos. No século V, era usado apenas os símbolos de 1 a 9. Esses símbolos eram usados para representar os números, os algarismos de 1 a 9. Só depois, no século seguinte, no século VI, é que foi criado um símbolo para representar o 0. Olha que interessante. Muita gente pensa que o 0 foi por ser o primeiro algarismo, né, o primeiro número natural. Muita gente pensa que ele foi o primeiro símbolo criado. Não foi o primeiro símbolo, foi o último. Porque para representar o nada, o coisa nenhuma, o vazio, eles tinham muita dificuldade. Então, depois de um século,
da criação dos algarismos é que o zero foi representado. A princípio, ele representava o zero por um ponto. Depois, esse zero ganhou uma outra notação, um círculozinho. E só posteriormente que ele adquiriu o símbolo que nós usamos até hoje, o zero. Os símbolos que designam esses números, eles são chamados de algarismos indo-arábicos. Por que o nome desses símbolos, 0 a 9, é chamado de indo-arábico? Ora, porque foi criado pelos hindus, lá na Índia, né? Um grupo de hindus criou esse sistema de numeração. Lógico que depois ele foi adquirindo novas formas até chegar à forma que tem hoje. E foi propagado, foi levado para o mundo afora através dos árabes. Os árabes que se responsabilizaram em difundir essa ideia do conjunto dos números naturais, que são os algarismos indo-arábicos. Olha que interessante, a palavra algarismos, né? Essa palavra algarismo que nós usamos até hoje, ela se originou através do nome de um matemático muito interessante na época, que se chamava Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Então, o sobrenome dele, al-Khwarizmi, né, que ele viveu do ano 780 ao ano 850 depois de Cristo, foi o autor do primeiro livro árabe, né, conhecido, com as explicações em detalhes sobre os cálculos dos hindus. Então, o Mohammed al-Khwarizmi, o nome dele deu origem ao que nós conhecemos hoje como algarismos. Né? Matemática também é cultura, gente. Seguindo em frente. Vamos ver então o conjunto dos números naturais. Né? O que vem ser o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais são esses números simples que nós conhecemos. Quando nós aprendemos a falar, a acompanhar, a contar a nossa idade, 1, 2, 3, 4, começando no 0, esse é a formação do conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, que pode ser esse N, ou pode ser esse outro N. Tem duas notações para o conjunto dos números naturais. Então, tanto faz a primeira notação que você vê aqui, mais à esquerda, ou a segunda que eu fiz aqui, mais à direita, significa a mesma coisa, é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, você pode observar mais aqui à frente, né, que ele começa no zero. O primeiro elemento dos naturais é o zero. Antes do zero não há absolutamente nada, porque zero é a origem do conjunto N. E percebam mais, que depois do zero vem o 1, depois do 1 vem o 2. Percebam que o 1 está entre o 0 e o 2. Antes do 1 tem o 0 e depois do 1 tem o 2. Entre o 0 e o 1 e entre o 1 e o 2 não existe absolutamente nada. Ou seja, entre dois números naturais não existe nenhum outro número natural. Tudo bem? Ficou claro isso? E esse é um conjunto que ele é infinito para a direita. Muito embora comece no 0, ele é infinito para a direita. Seguindo em frente, observa a reta dos números naturais. Ó. Se nós colocarmos os números naturais sobre uma reta, iniciando pelo 0, marca um ponto lá e chama de 0, após uma determinada distância, que pode ser de 1 centímetro, outra distância qualquer, você marca 1, e com a mesma distância você marca o 2, com a mesma distância marca o 3, e assim vai representando todos os números naturais. Você percebe que a origem desses números naturais é o 0. Tudo bem? Os números estão sempre à mesma distância um do outro. Você percebe que se nós adotarmos 1 centímetro para colocar a distância entre um número e outro, sempre será 1 centímetro. A distância é a mesma. E entre um número e outro natural não existe coisa alguma. Essa sequência numérica, você percebe aqui, a orientação é para a direita. Significa dizer que essa reta cresce, segue indefinidamente para a direita, nos mostrando que o conjunto dos números naturais é realmente um conjunto infinito. Se nós formos comparar esses números naturais,
É muito simples, porque quanto mais distante do zero, maior o número se torna. Por exemplo, se eu comparo o 0 e o 3, o 0 é menor que o 3, né? Porque o 3 está mais afastado, para a direita do zero. O 9 e o 6, observa que o 9 está mais distante do zero que o 6, então o 9 é maior do que o 6. Se eu comparar o 10 com o 1000, né? O 10 está mais próximo do zero, o 1000 está mais afastado, portanto o 10 é menor que o 1000. Se eu comparar o 21 com o 12, perceba que o 21 está mais afastado do zero que o 12, então o 21 é maior do que o 12. 77, se eu comparar com 70, observe que o 77 está mais afastado do zero que o 70, portanto 77 é maior que o 70. Muito simples comparar os números naturais. Então, meus caríssimos, eu espero ter sido claro, espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês. E na próxima videoaula, que será a continuação desse assunto, nós vamos ver as operações com os números naturais, iniciando pela adição e suas propriedades. Se você gostou, dê like. Se você puder, se inscreva no canal, que você vai receber de primeira mão os futuros vídeos. E obrigado pela sua atenção. E não esqueça, estuda que a vida muda. Muito obrigado pela atenção.